Muito bem, graça e paz, mais uma vez aqui para refletirmos em mais uma porção bíblica aqui no nosso espaço, exposições bíblicas e temática, estudando o livro, tanto o livro de Provérbios, como também o livro de Salmos, né? O Inário Oficial de Israel, cântico, né? De adoração a Deus. E vamos refletir hoje no capítulo 1º do livro de Salmos, né? Passamos a ler a palavra de Deus. Quero convidar você, meu querido irmão, amigo, a refletir conosco, né, nessa manhã sobre os salmos, os provérbios, mas em particular hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 1º. Diz assim, abra aí a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, segundo Timóteo 3,16, diz que toda a escritura, o teopneusto de Deus, é divinamente inspirado da parte de Deus. Então, Provérbios, Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, vamos ler aqui, ó. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que coisa maravilhosa, né? Versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então, é sobre isso, o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, desde o início da primeira abertura aqui do nosso espaço, nós estamos refletindo nele e afirmando categoricamente que os Salmos são expressões da vida, né? Diante da grandeza de Deus. São experiências, né? São conselhos, são recomendações da parte de Deus, nos orientando a observarmos essas experiências do povo judaico, que tanto traz ensinamentos para todos nós. Ou seja, é a poesia hebraica mais refinada da parte de Deus. Então, a gente vai observar que esses salmos, desde o início nós estamos falando, aí eles foram escritos aí no período mais ou menos entre 1000 e 1010 antes de Cristo, né? Uma boa parte deles foram escritos por Davi, né? Davi escreveu cerca de 72, 73 salmos, e tem mais outros autores, uma parte de autores não reconhecidos. O fato são inspirados na parte de Deus. Então, vamos refletir hoje sobre o Salmo capítulo 1, esse que acabamos de ler. Então, vejamos aqui. Então, vou seguir essa estrutura aqui que eu construí, né? Dentro do que eu entendo, que seja uma didática homilética bem simples, mas eu acredito que objetiva dentro daquilo que nós temos em mente a transmitir. Então, vejamos aqui. Então, nesse salmo, nós observamos claramente que nós encontramos, na verdade, logo na epígrafe, lembra que eu falei no momento anterior, que os salmos eles têm algumas questões técnicas no sentido da estrutura do texto, como foi organizado. Nós temos, por exemplo, uma epígrafe. Aliás, os salmos são divididos em livros, são 5 livros, ou em temáticas. Eu prefiro estudar por temas, mas não tem nenhum problema você estudar por livro, porque ele começa logo nas Bíblias, nas versões Almeida Revista Corrigida, geralmente é os pentecostais que usam muito essa versão, e até onde eu tenho um certo entendimento, os batistas usam mais a versão atualizada. Os batistas, desde o início, né, da sua fé, eles sempre davam muita ênfase à questão segundo os registros históricos,
a versão Almeida Revista atualizada. Hoje tem outras versões que os batistas também usam. E aí, dentro da estrutura do texto, nós encontramos, por exemplo, o livro, aqui vai do Salmo capítulo 1 até o capítulo 41, quando se refere ao livro. E logo abaixo nós temos uma epígrafe, né? Aquele títulozinho, aí diz assim, os justos e os ímpios. E aí eu coloquei a atitude dos justos. Eu poderia ter colocado a atitude dos justos versus a atitude dos ímpios. Mas aqui eu vou fazer um comentário sobre a atitude do justo, essencialmente, e também uma pinceladazinha na atitude dos ímpios, mas essencialmente a atitude dos justos, tá certo? Então, logo abaixo, em alguns salmos, tem um subtítulo, um título também, só que está em negrito. Esse sim aparece nos textos originais, segundo alguns biblicistas. A maior parte dos biblicistas, eles entendem dessa forma, tá certo? Apenas só para informações bônus aí extra, tá bom? Então, o versículo 1, né, do capítulo 1, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, essa expressão bem-aventurado, mais do que feliz. O homem aqui é o ser humano como um todo, né, que não anda no conselho dos ímpios, isso é muito importante, né? Então, ficar dentro do conselho divino é melhor. Então, estamos diante de um salmo didático, dentro daquela temática didática que nós estamos utilizando os temas, né? São poemas bíblicos de instrução que visam estabelecer uma comunicação de princípios espirituais aos seres humanos. E neste salmo nós encontramos, né, o retrato do caráter dos homens maus, dos homens bons, né, e dos homens maus, né, os ímpios. E também nós podemos ter um quadro que exalta, né, a excelência da lei de Deus, da palavra de Deus, né, das letras sagradas. Então, em síntese, é mais ou menos isso. Então, o que é que nós podemos aprender? Que lições nós podemos extrair? Que exegese, ou seja, arrancando a verdade do texto, essencialmente nós podemos prescrutar, nós podemos realmente saborear essas pérolas preciosas, não fazendo um exegese, ou seja, acrescentando informação ao texto, mas tentando se aproximar o que realmente o texto quer nos dizer. Eu me preocupo muito com essa questão, porque é importante a gente meditar no texto e tentar buscar o que o texto realmente quis dizer, na medida do possível. Podemos até errar, certo? Que Deus nos ajude a errar menos, né? Vamos seguir nesse sentido aí. Mas a gente procura fazer o que realmente o texto nos ensina e que lições podemos extrair. Então, tá aí, eu coloco, que lições aprendemos neste salmo? Que lições você tira para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar você tira? Eu faço essa pergunta, essa indagação para você. Então, nós queremos destacar aqui alguns postulados, né? Alguns ensinamentos, algumas verdades que saltam aos nossos olhos, né? Para nós compartilharmos todos juntos aqui. Então, vejamos aqui. Então, eu aprendo o seguinte, o primeiro ponto que eu quero elencar aqui deste salmo, o justo, né? Bem-aventurado o homem, certo? Que é justo. Aí o capítulo 1, versículo 3, de 1 a 3, ele vai destacar. E vai também apontar o contraste, né? O contraste do homem justo e do homem injusto. O contraste vai do versículo 1 ao versículo 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos maus, dos homens ímpios, né? Não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É muito interessante. Eu tenho, por exemplo, você tem amigos que não são crentes, que muitas vezes eles têm um linguajar totalmente diferente daquele linguajar que nós utilizamos na igreja, respeitoso, né? Não utilizar de palavras de baixo escalão, etc, etc. Então, mesmo uma roda de amigos, naquela roda de amigos não são todos evangélicos, cristãos, principalmente cristãos, e que se policia em relação a um determinado linguajar que não condiz com a postura do cristão, não é verdade? Então,
Bem-aventurado, feliz o ser humano, o homem, que não anda no caminho dos ímpios, né? Eu procuro muito buscar conselhos no cristão maduro, no cristão realmente que tem um entendimento das Sagradas Letras e que tem uma experiência de vida de igual sorte, que eu possa me espelhar e que eu possa acreditar nos seus conselhos. Então, e nós entendemos dessa forma. Então, observemos claramente isso. Na descrição negativa que o texto faz aqui, no versículo 1, não faz. Nota-se que o caminho do pecado sempre piorando, né? Sempre está piorando aqueles que buscam trilhar esses caminhos, que não é o caminho do cristão. Então a gente observa esse contraste aí, né, de conselhos que aqui o Sacro Escritor nos coloca. Vejamos aqui adiante. Então, o que é que o justo ele faz? Versículo, ele na verdade, o bem-aventurado, o que não anda no conselho dos ímpios, né? Então, na verdade, não anda no conselho dos ímpios. Então, nós não precisamos desses conselhos dos ímpios, por mais intelectual, por mais, entre aspas, sábio que ele possa ser, que você possa compreender que ele realmente pode dar um bom conselho a você. Mas aqui o texto deixa bem claro, né? O justo, né? O que ele faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, não. Ele não se detém no conselho dos ímpios. Ele não se detém na roda dos ímpios. Pelo contrário, né? Se ele puder semear a boa semente do evangelho, a boa semente frutífera, a boa semente dos bons princípios, dos bons valores, né? Interessante, esses princípios, desde dos gregos, eles reverenciavam os princípios, embora não fossem, por exemplo, do entendimento deles, princípios cristãos, que também eram princípios cristãos, né? Por exemplo, os gregos referenciavam muito as funções, né? Os elementos cardeais, né? Os princípios cardeais, vamos dizer assim, como a prudência. Prudência é essencialmente cristã, a coragem, a fortaleza, a firmeza, né? A justiça, né? Então são princípios, né? São fundamentos cardeais que assim os gregos referenciavam: prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança. Lembro de um pastor que ele dizia muito: é muito difícil trabalhar com cristãos destemperados, desequilibrados, né, emocionalmente. Então, é importante absorvermos esses conselhos do bom proceder, pessoas das quais nós depositamos confiança, né? Então, o que é o justo ele não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios, mas nos conselhos, nas recomendações dos nossos pastores que têm temperança, que têm prudência, que têm justiça, que têm fortaleza, esses princípios vindo da parte do Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí você pode confiar. Vamos adiante. Entendo dessa forma, tiro essas lições. O que é que o justo não faz? Não se detém no caminho dos pecadores. É isso que eu estou falando. Não se detém. Roda de amigos, os jovens nas escolas. Tem alguns jovens que precisam se policiar mais nas escolas, já trabalham mais de 20 anos nas escolas. E aí eu percebo que tem alguns jovens, muitas vezes, precisam se policiar mais nesse sentido. De vez em quando eu tiro ele à parte e digo assim: olha, não é assim, o proceder do cristão não é dessa forma. Alguns entendem, outros são mais arredios, etc. Mas o fato é semear a boa palavra, é a boa semente, as sagradas letras, né? Então o que o justo não faz? Não anda no caminho, no conselho dos ímpios. Não se detém na roda, no caminho dos pecadores. Isso é importantíssimo. O que o justo não faz? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem sentido eu estar numa roda, mesmo de amigos, e ele está proferindo palavras indecentes, etc, etc, e eu estar lá rindo, saboreando aquilo ali. Eu acho, no meu entender, o que é que eu aprendo desse texto? Eu entendo que esses conselhos dos ímpios não têm sentido para mim, o caminho dos pecadores não tem como eu trilhar e estar sentado nessa roda de pessoas escarnecendo, por exemplo, uma determinada pessoa escarnecendo do Evangelho de Cristo Jesus.
Por exemplo, se eu, particularmente, eu já tive essas experiências. Por exemplo, em 1900, antigamente, né, quando eu paguei uma disciplina de filosofia, e aí um professor, e ele chegou na sala de aula, na academia, isso faz muito tempo, e aí ele colocou a verdade. Aí ele fez para provocar mesmo. Aí eu estava lá no meio da sala e ele começou, aí jogou a pergunta, né, um pensador filósofo, né? Aí ele disse, o que é verdade? E todo mundo em silêncio, todo mundo ficou em silêncio. Aí ele retrucou novamente. O que é verdade? Chegar para você, o que é verdade? Para você, o que é verdade? Beltrano, o que é verdade para você? Aí chegou para mim. Aí ele disse, ei, você, como é seu nome? Aí eu disse meu nome, né? Meu nome é Antônio Soares. Aí ele disse, o que é verdade? Aí o senhor quer saber mesmo o que é verdade? Aí eu citei João, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele deu uma gargalhada. Ele deu uma gargalhada. Eu disse, por que o senhor está rindo? Tá, isso que o senhor está falando, eu explicando a ele, o senhor me perguntou, vou responder. Aí eu disse, olha, essa verdade que o senhor está tentando nos passar e nos provocando, até eu entendo que a função do professor também é provocadora, essa verdade é uma verdade relativista que vocês proclamam através da filosofia dos gregos e de outros pensadores, né, de uma forma geral. Eu até entendo nessa perspectiva. Só que a verdade, para mim, a essência da verdade se encontra em Cristo Jesus. Ele próprio disse, se o senhor aceita isso ou não, bom, isso é coisa muito subjetiva, tanto da minha pessoa como da tua, beleza? Beleza, assim, eu disse até assim. Aí ele ficou meio assustado. Pois é, professor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, eu não me deti, certo, no conselho que ele quis inculcar. Se ele colocasse novamente essa palavra na prova, eu ia falar a verdade dentro da perspectiva da filosofia grega, dentro da perspectiva da filosofia de outra instituição filosófica, acadêmica. Mas eu fico com minha verdade, que é Cristo Jesus. Mas, se ele pedisse dentro da perspectiva da filosofia deles, eu ia dentro da filosofia deles. Entende o que eu quero dizer, meu querido irmão? Mas dessa forma, o que é que o justo faz? Ele faz exatamente isso, certo? Ele não se detém, ele não prefixa dentro dos conselhos dos ímpios, certo? E ele não era cristão, simplesmente ele queria provocar dentro, instigando o aluno no processo de aprendizagem, mas ele perguntou o que era a verdade. Aí eu disse que eu ia dizer a verdade dentro da minha perspectiva, dentro da minha cosmovisão cristã, ou seja, dentro da minha ótica cristã, entende? E aí ele achou interessante, né? Depois puxou outros assuntos, aí o diálogo fluiu, né? Mas o fato é, a gente percebe que o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, né? Não se assenta na roda, no caminho dos pecadores. Então a gente vai refletindo sobre esses ensinamentos. Então, entendemos aí, refletimos aí o que é que o justo não faz. Mas o que é que o justo faz? Olha só, ele deleita-se na palavra do Senhor. É isso que eu estou fazendo, né? E é isso que você faz, meu querido irmão do Ibis, né? Meditando, saboreando, né, na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. O salmista, o sacro escritor nos diz, no capítulo 119, versículo 105, luz. A palavra de Deus é luz para a minha mente, é verdade para a minha mente, é vida para a minha mente. Então, meditando as sagradas letras, como diz Timóteo, diante da recomendação do apóstolo Paulo. Então, nós entendemos a luz das sagradas letras, que a palavra de Deus é luz, que a palavra de Deus nos mostra um horizonte, que a palavra de Deus nos mostra um direcionamento, que a palavra de Deus ela descortina verdades imprescrutáveis da parte do Deus Criador dos céus e da terra. Nós entendemos que a palavra de Deus é o teopneusto de Deus, inspirada da própria boca de Deus, nos trazendo, nos direcionando uma trilha, um caminho, é uma bússola que nos leva para a eternidade em Cristo Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Não vou falar aqui a manhã inteira só sobre a palavra essencialmente dentro da sua estrutura. Então, é isso. O que é que o justo faz? Deleita-se na palavra do Senhor. Olha só o que aqui diz na primeira epístola de Pedro,
vamos aqui só compartilhar esse texto, que é um texto que eu acredito que seja muito importante para todos nós. Deixa eu só ler aqui esse texto. Então, à medida que a gente vai refletindo nessas passagens, a gente vai saboreando e meditando na lei do Senhor, né? Buscando de dia e de noite, né? Deixa eu só pegar aqui o versículo, nesse texto aqui. Então, a palavra de Deus, certo? Ela traz alimento para a alma. A palavra de Deus nos descortina ensinamentos preciosos que nos traz vida e vida em abundância. Então, a gente entende claramente a importância, né, de meditar na palavra do Senhor, buscando os seus ensinamentos posteriormente. Então, a gente vai encontrar aqui, ó, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra de Deus chegou e foi evangelizada. Ela veio ao meu entendimento, desceu para o meu coração. Então, a palavra de Deus, deleitando na palavra de Deus. Então, a gente compreende que nenhuma profecia foi dada por vontade humana, mas realmente por permissão da parte de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Então, é isso. O que é que ela faz? O que é que o justo faz? Ele deleita-se, saboreia a palavra de Deus, né? A gente observa claramente vários salmos buscando esses ensinamentos maravilhosos da parte do Senhor, né? Então, isso é, por deveras, gratificante para todos nós, né? Buscando alimento da palavra do Senhor. Contendo o Senhor com os que contendem comigo, peleja contra os que contra mim pelejam. Então, a palavra do Senhor tem ensinamentos maravilhosos para a nossa vida, né? Trazendo alimento. Olha só o que diz o salmista no capítulo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo, o que nele habitam. Então, tem vários versículos, né, que vai nos descortinar ensinamentos maravilhosos da parte de Deus. Deixa eu só ler aqui outro versículo para contextualizar esse contexto aqui que eu quero. Olha só o que diz o salmista no capítulo 119, 105, 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades, quem dá cova redima a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Que maravilha, né, irmão? Aquele que se dedica, se deleita na palavra de Deus. O que é que faz o justo? Deleita-se na lei do Senhor. Então, passaríamos aqui o dia inteiro citando esses salmos maravilhosos para nossa edificação espiritual, porque os salmos são exatamente isso, expressões da vida diante da grandeza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Então, o que é que ele faz? O que é que o justo faz? Deleita-se na palavra de Deus. Amém? Então, vamos adiante aqui. O que é que o justo faz? Tem prazer na palavra do Senhor. O versículo 2 desse mesmo texto já nos traz esse ensinamento, além dos textos que eu já li, né? Versículo 12. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Então é isso que nós estamos com a inspiração da parte de Deus fazendo e se alimentando e compartilhando aquilo que Deus tem colocado no nosso coração em nome do Senhor Jesus. Então, o que é que ele faz, o justo? Medita nela de dia e de noite, né? Dedica-se a obedecê-la. Então, a Bíblia tem que ser lida, crida e vivida. Interessante isso aí. Então, muito importante isso. Sempre que eu tenho a oportunidade, gosto de enfatizar que a Bíblia tem que ser lida, meditada, e tem que ser crida e vivida, né? Na sua essência maior. Então, o justo, ele faz exatamente isso, né? Buscando o alimento da palavra de Deus. O que é que o justo faz? Faz dela a sua regra de vida e conduta. E nós observamos isso claramente no Salmo capítulo 1. Então, são ensinamentos
que é que o justo faz? Ele é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiro, sempre está se alimentando. Versículo 3, ele é como árvore plantada tudo junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diga amém, irmão. Aleluia. Glória seja dada o nome do Criador dos céus e da terra. Então é isso que o justo faz. Então é isso que eu aprendo nesse capítulo. Você pode descortinar outras verdades, outras lições, outros ensinamentos nesse mesmo texto. A Bíblia não é antiga nem moderna, mas ela é eterna. As suas pérolas preciosas, você pode, dentro da sua exegese, dentro da sua interpretação, tirar N os ensinamentos. Esses são os ensinamentos que eu entendo desse texto e outros deveras, mas eu vou ficar com esses aqui. E quanto ao ímpio, nós temos aí, do versículo 4 até o versículo 6, os ímpios não são assim, não recebe esse conselho da parte de Deus. Os ímpios, como nós observamos aqui, o Senhor protege os justos, mas os ímpios são como a palha, sem valor, sem sentido. Por quê? Porque eles desprezam, escarnecem a palavra do Senhor, né? E algum dia será condenado e destruirá. Então a gente percebe, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios vai perecer. O caminho dos ímpios, mais cedo ou mais tarde, vai perecer. Portanto, meu querido irmão, meu caro, dileto ouvinte que está aqui, porventura, meditando comigo ou observando as minhas palavras dentro desse espaço, exposições bíblicas e temáticas, refletindo o livro de Salmos como expressões da vida diante da grandeza de Deus. Fique com essa palavra, guarde no seu coração e até o nosso próximo encontro aqui para mais uma exposição bíblica e temática. Um forte abraço, graça e paz.